Dirigentes do MDB, do União Brasil, do PSDB e do Cidadania discutiram nome para representar os partidos de centro nas eleições presidenciais. A gente fala agora ao vivo com a repórter Tainá Farfan, que está ao lado do presidente do Cidadania, Roberto Freire. Oi, Tainá, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Prime Time. Presidente, obrigada pela sua disponibilidade para a entrevista aqui na CNN. Eu quero abrir perguntando para o senhor. Vocês comentaram que na próxima semana, vão ter um novo encontro e que nesse período vão discutir internamente, cada um no seu partido, sobre os critérios que vão levar a essa candidatura única, esse nome único que vai ser lançado no dia 18 de maio. Eu quero saber quais são os critérios que vão levar à unidade entre esses quatro partidos, levando em consideração que cada partido tem suas demandas específicas. E também outro ponto que o senhor comentou ali no final, naquela conversa com a gente da imprensa, é que o senhor tem conversado com o Ciro Gomes. Eu quero saber se há possibilidade de não ser nenhum daqueles três pré-candidatos, de ser um outro nome aí, o candidato dessa união de partidos. Olha, para início de conversa, a conversa com o Ciro Gomes foi há muito tempo atrás, não tem nenhuma conversa recentemente. Há apenas a nossa disposição de não ter veto algum quem desejar discutir, construindo essa candidatura única ou essa alternativa. Então, nós não podemos ter política de veto. Isso sempre foi muito presente entre nós, desde o início dessas discussões, ainda no ano passado. Mas, olha, a grande discussão foi de confirmar a ideia de que temos que construir essa candidatura única. E acrescido, nesse momento, por um nível de responsabilidade ainda maior, porque o Brasil está demonstrando, em função da sua crise política, esse impasse do conflito gerado no judiciário e pela posição inadvertida do presidente Bolsonaro de precipitar um confronto com o judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, e isso tem gerado intranquilidade, do ponto de vista, inclusive, democrático. E, por conta de tudo isso, a nossa unidade em torno de defesa da democracia e de buscar uma alternativa para que o Brasil não fique numa polarização em que as discussões são discussões atrasadas, são discussões de século XX, quando o Brasil precisa fazer um ajornamento, o Brasil precisa estar antenado com esse século XXI, não pode ficar discutindo, por exemplo, um mundo que tem uma guerra, uma invasão absurda à Ucrânia, feita por tropas russas, como se vivêssemos no tempo da Guerra Fria. É evidente que essa guerra é algo para o futuro. Temos que analisar o que está envolvido. Não é algo do passado. É disputa em termos de hegemonia do processo futuro, do mundo futuro, e, portanto, precisamos estar bem antenados em relação a isso. Tudo isso foi discutido e uma coisa foi definida. Nós marcamos e confirmamos que o dia 18 de maio é o dia final para termos essa definição da candidatura única. E quais são os critérios, presidente, para a escolha desse nome? Olha, são critérios normais em qualquer processo de definição de candidaturas, seja de prefeitos, de governadores e até discussões sobre candidaturas de parlamentares. Você analisa a possibilidade, viabilidade, simpatia, tem condições de conquistar votos, se tem pouca rejeição. Então, são critérios naturais, nada de muito extraordinário. E, fundamentalmente, quem é que melhor pode unificar? Quem é o fator de consenso? Porque isso pode ter uma excelente candidatura, mas não consegue unificar. E daí você não ter condições de usar nenhum outro critério, porque você tem impedimento. Não é o nosso caso, mas é apenas para dizer que não tem nada, um critério fixo. Você leva em consideração várias condicionantes,
inclusive o apoio, a possibilidade de crescimento da candidatura ou o nível de rejeição. Tudo isso será levado em consideração. Presidente, o Márcio Gomes agora tem uma pergunta para o senhor. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Eu entendi o que o senhor falou sobre os critérios naturais, mas se fosse assim, se fosse tão simples aparentemente, a gente botava no computador, saía lá aquele que tem a menor rejeição, maior aprovação, maior popularidade, sairia o nome do candidato, o computador apontaria. Eu queria saber, dentro dos partidos que integram ou tentam integrar essa terceira via, onde está pegando qual é a pedra no meio do caminho para ter essa definição? Por exemplo, o senhor defende algum candidato especificamente? Não. No momento que eu disser agora que defendo, nós já estamos precipitando aquele consenso. Nos debates que foram realizados, você pode até demonstrar que você analisa como a melhor candidatura, mas aí você disse muito bem, não, se fosse só um critério objetivo e de números, você botava no computador e o computador dizia qual era aquele, inclusive com frações. Então, não é bem uma questão objetiva. Também tem a subjetividade, tem a análise de conjuntura, o problema da sociedade brasileira. Por exemplo, a sociedade brasileira está em momentos hoje muito fraturada. Você tem um clima de ódio. Você tem uma polarização absurda a partir do próprio executivo e que tem um componente no campo da esquerda que retroalimenta esse tipo de conflito, esses impasses, essas intervenções, o conflito entre os poderes, tudo isso gera situações que você analisa quem melhor pode responder, trazendo para a sociedade um nível de tranquilidade futura, de superação desses conflitos, e isso não é algo objetivo, quantitativo, isso tem a característica de ser uma análise de realidade, de conjunturas futuras, porque a eleição não vai ser feita hoje, ela será daqui ainda a alguns meses. Então, nesse sentido, não dá para você, de imediato, dizer entre 4 partidos que você tem um denominador comum. Isso se constrói. E uma das questões hoje colocadas na mesa é de que precisamos ouvir cada um partido, os seus dirigentes, os seus mandatários, todos, até se quiser discutir com seus filiados e militantes, que o faça auscultando para saber quem é que tem a sua preferência, qual é aquele que essa militância julga o mais representativo ou aquele que melhor pode assumir a postura de representar essa terceira via. Isso é um processo. O que eu posso dizer a você é que esse processo está caminhando bem, até porque nós estamos fazendo algo meio inédito. No Brasil, num momento como esse, por exemplo, candidaturas outras já estão discutindo quem é seu vice, definindo quem é seu vice, que coligação vai ser feita. Nós ainda estamos buscando qual é o denominador comum, qual é o consenso, qual é a candidatura que pode representar a todos nós. Estamos avançando, isso é algo inédito e importante. E o Brasil está aguardando, e eu posso dizer a vocês, que a imprensa, com essa sua capacidade de perceber, até porque prevê muito que é de interesse da sociedade e futuro, tem um interesse muito grande em estar ouvindo a todos nós. Inclusive é um partido pequeno como o do Cidadania. Presidente, a nossa analista de política, Thaís Arbex, tem uma pergunta para o senhor. Thaís, por favor. Obrigada, Márcio. Boa noite, presidente. Presidente, serei bastante objetiva. A gente tem visto uma série de impasses, seja internamente entre os 4 partidos e também dentro de partidos específicos. E aqui eu cito especialmente o PSDB. O encontro dos senhores acontece hoje, depois de ter sido desmarcado um jantar que aconteceria com o ex-governador João Dória. O senhor falou aí que estamos caminhando para tentar encontrar um nome único. Mas o senhor acredita que há chance de essa terceira via se dividir, sendo mais específica, há chance de o PSDB não estar nessa chapa e a chapa ser uma chapa
só com MDB, União Brasil e Cidadania? Não, primeiro, não é possível essa divisão que você aventa, até porque o Cidadania está junto com o PSDB na federação. Então, nós temos que marchar juntos, não pode haver nossa divisão. Então, lamento, vou deixar aqui fora, mas nós estamos por favor, pode aqui pegar. Mas, olha, o que nós estamos tentando é que PSDB e Cidadania estão trabalhando para coligarmos. O pacto inicialmente construído entre PSDB, União Brasil e MDB, nós nos integramos, inclusive por conta da federação, mas nós nos integraríamos independente de federação ou não. Essa unidade está sendo construída. Não temos ainda qual o candidato que pode representá-la, mas isso está sendo construído e eu quero dizer a você que nós vamos ter uma candidatura única representando essas forças. Se houver alguma defecção, se nós não conseguirmos integrar a todos, daí estamos falando a abertura, inclusive, para a integração de algum outro partido que, porventura, não esteja entre nós, é porque essa construção é uma necessidade da conjuntura política brasileira. Dessa polarização, evidentemente, é uma polarização equivocada do ódio que nós estamos vivendo no país. Portanto, uma candidatura que represente a superação desse processo, dessa conjuntura, criando uma alternativa, é quase uma necessidade, está sendo esperada, está sendo, pela sociedade brasileira, pela opinião pública, buscada. E nós estamos entendendo isso, estamos trabalhando, não é fácil, claro que tem dificuldade, se fosse já tínhamos resolvido, mas eu quero dizer a você que nós vamos construir essa alternativa. Nós vamos ter uma candidatura única. Se teremos uma ou outra, ou não tivermos, por exemplo, a maior integração com o Ciro, nós não vamos ter mais do que 2 candidaturas nesse campo que nós chamamos do Centro Democrático. Presidente, nosso outro analista de política, que hoje está em Brasília, Yuri Pita, também participa e faz perguntas para o senhor. Yuri, por favor. Obrigado, Márcio. Boa noite, presidente. O senhor fez, na coletiva que se seguiu à reunião, o senhor fez uma fala bastante politizada, justamente dessa gravidade do momento, e falou da necessidade de se construir essa candidatura única, essa convergência entre os partidos. Mas o que a gente tem de informações, pegando na linha do que a Thaís Arbex colocou, também existe a necessidade interna de cada partido de conseguir fazer maior número de deputados nas suas bancadas, de conseguir manter as suas forças nos seus redutos regionais. Minha pergunta bem direta, essa necessidade política que o senhor coloca, ela vai se sobrepor a essa necessidade pragmática dos partidos? Porque a impressão que me deu hoje, me corrija se eu estiver errado, o senhor fez aquela fala bastante politizada da gravidade do momento, mas eu senti pouca adesão dos demais dirigentes partidários quando o senhor falou da gravidade do conflito institucional e da necessidade desse ajornamento e da superação dessas crises institucionais que o Brasil vive. Olha, vamos dizer que a gente dividiu tarefas. Eu fiquei de falar, e necessariamente falar, sobre a questão política, que foi também por todos nós discutidas na reunião. E os outros ficaram para as questões específicas da articulação política, até porque podemos dizer que o único partido dos 4 que não tem candidato somos nós, a Cidadania. Os outros 3 tinham, então se focaram mais nessa questão e na coletiva foram responsáveis por colocar problemas de método, da prática e do processo da busca da candidatura. Eu fiquei responsável pela colocação da política, talvez pela idade e pela preocupação que demonstrei junto a todos de que nós não estamos vivendo um bom momento.
Do ponto de vista democrático, nós estamos tendo um presidente da República que não tem nenhum compromisso com a liberdade e com a democracia. E eu quero dizer, quando falei da idade, eu vi que alguém aí riu um pouco, mas é verdade. Eu tenho idade suficiente para ter enfrentado uma ditadura. Resistimos à ditadura, derrotamos a ditadura e, nesse sentido, é de dizer que nós não queremos uma nova ditadura no Brasil. A questão democrática se impõe. Roberto Freire, presidente de Cidadania. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista e pela sua disponibilidade aqui na CNN. Com certeza a gente ainda vai conversar bastante aí nesse período, nessa corrida eleitoral. Eu espero, e talvez sem precisar estar divagando um pouco, já muito definido. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Márcio, volto com você no estúdio. Muito obrigado, Taná Farfan. Claro, e também muito obrigado ao presidente de Cidadania, Roberto Freire, que mais uma vez disse, no dia 18 de maio, sai o nome da Terceira Via, ou pelo menos desse bloco de partidos chamado de Terceira Via, para as eleições presidenciais.